Como tantos outros atualmente, as tropas russas são usuárias frequentes das redes sociais. Mas em vez de vídeos de gatos ou rotinas de dança, suas postagens são lembretes sóbrios dos horrores da guerra. Os vídeos enviados pelos soldados russos estão dando ao mundo uma visão sem precedentes dos bastidores da invasão da Ucrânia. No entanto, algumas das imagens de notícias mais recentes mostram cenas que ninguém esperava ver soldados iranianos na linha de frente. Em um vídeo gravado em uma GoPro, alguns membros das forças russas no terreno na Ucrânia não estão falando russo, mas persa, um idioma falado praticamente apenas no Irã. Isso sugere que agora há iranianos nas forças armadas russas. Se você está se perguntando como isso aconteceu, bem, a resposta curta e óbvia é que a Rússia começou a importar soldados iranianos, ou simplesmente voluntários, para suas fileiras. Mas a resposta longa envolve uma cascata catastrófica de erros de cálculo militares, desastres demográficos e decadência institucional. Isso transformou a Rússia de uma suposta superpotência em um predador faminto, consumindo mão de obra a uma taxa insustentável. E com tropas iranianas se juntando à carne de canhão norte-coreana nos campos de batalha ucranianos. Estamos presenciando o que pode muito bem ser o capítulo final da transformação da Rússia em um Estado dependente. Vamos dissecar a anatomia da crise de mão de obra da Rússia e o que isso significa para o futuro desta guerra, mas também para a própria guerra moderna. Isso não é apenas sobre táticas militares ou manobras geopolíticas. Isso é sobre entender como uma nação que tem armas nucleares prontas conseguiu destruir sistematicamente seu próprio capital humano. E por quê? Isso deveria aterrorizar todos que estão assistindo isso se desenrolar. Para entender como a Rússia chegou a este ponto, é melhor fazer uma viagem pela história da guerra. Desta vez, usaremos uma lente frequentemente esquecida das demografias militares. Na verdade, não foram realmente os iranianos, ou mesmo os norte-coreanos, que foram as primeiras vítimas da incapacidade da Rússia de criar uma estratégia adequada e utilizar sua esmagadora vantagem militar. Essa honra pertence aos próprios russos nativos, se voltarmos no tempo. Quando a Rússia lançou sua operação militar especial em fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin acreditava que o exército profissional da Rússia, de aproximadamente 150 mil tropas estacionadas ao redor da fronteira, iria atropelar a Ucrânia em poucos dias. Essas deveriam ser as forças de elite da Rússia, bem treinadas, bem equipadas e testadas em batalha em conflitos na Síria e em outros lugares. Agravando isso, o restante do exército russo era de aproximadamente 900 mil homens fortes no início da guerra, pelo menos, de acordo com as estatísticas postadas pela própria Rússia e cálculos de especialistas independentes. Mas essa confiança inicial evaporou dentro de semanas, assim que a Ucrânia conseguiu paralisar o avanço da Rússia em Kiev. A guerra praticamente se transformou em uma de atrito, decorrente do fato de que Putin realmente não se preparou para um conflito prolongado em primeiro lugar. De acordo com avaliações dos Estados Unidos da América e notícias diretamente do Kremlin, estima-se que a Rússia tenha aproximadamente 60% mais tropas prontas para lutar na Ucrânia do que quando invadiu em fevereiro. Isso inclui milhares de condenados libertados da prisão e recrutas de mobilizações repetidas e controversas. Mas tudo o que essa expansão massiva faz é contar uma história de qualidade sendo sacrificada por quantidade em uma escala sem precedentes. Pense nisso desta maneira. Imagine um time profissional de esportes que começa uma temporada com seus jogadores estrela e depois os substitui progressivamente por jogadores universitários, depois estudantes do ensino médio, e então qualquer um disposto a segurar uma bola. Isso é essencialmente o que aconteceu com o exército russo por pouco mais de 3 anos. A primeira mudança veio com os mercenários do grupo Wagner. Wagner começou a recrutar prisioneiros no extenso sistema penal da Rússia no verão de 2022, com Prigozhin oferecendo perdão aos condenados se eles sobrevivessem 6 meses na Ucrânia. Lembre-se, isso foi apenas alguns meses após o início da guerra, quando o número de baixas ainda era estimado em baixos 5 dígitos. Mas o fato de a Rússia quase imediatamente recorrer ao uso de mercenários sugeriu que o exército existente da Rússia já havia sido dizimado e levaria anos para se recuperar.
O que começamos a ver através de esforços medianos de recrutamento. O recrutamento de prisioneiros não foi uma operação em pequena escala. Em dezembro de 2022, o Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que Wagner tinha 50 mil combatentes na Ucrânia, com uma divisão proposta de cerca de 10 mil contratados e 40 mil condenados, segundo John Kirby, o coordenador do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos para Comunicações Estratégicas. Para colocar isso em perspectiva, a Rússia estava enviando mais prisioneiros para a frente de batalha do que muitos países atualmente têm em suas forças armadas inteiras. Além disso, por essa contagem, os 50 mil soldados de Wagner compunham cerca de 20% das forças russas em campo naquele momento, tornando-os um grupo vital em que Putin confiava para conduzir sua guerra. Até o início de 2023, até mesmo essa medida desesperada havia cumprido seu curso. O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunciou em fevereiro de 2023 que o recrutamento de prisioneiros pela companhia militar privada Wagner parou completamente. Obviamente, isso não foi porque a estratégia foi bem sucedida. As forças russas fizeram pouco ou nenhum progresso na frente. E a Ucrânia conseguiu recuperar a maior parte do território que a Rússia invadiu nos primeiros meses da guerra. O motivo mais provável era que a empresa havia esgotado o grupo de recrutas dispostos, ou as notícias ou rumores de baixas massivas tornaram o recrutamento impossível devido à falta de participantes dispostos. O que veio a seguir revela a verdadeira dimensão da crise de mão de obra da Rússia. O próprio Ministério da Defesa russo começou a recrutar prisioneiros em outubro de 2022. Esses recrutas acabariam indo para as unidades da série Storm Z após receberem apenas 10 a 15 dias de treinamento antes de serem anexados às forças regulares russas. Sofrendo de fadiga de batalha, as tropas Storm Z tecnicamente começaram como algo semelhante a um corpo de elite no exército russo no início de 2022. Mas sofreram o mesmo destino que o resto do exército russo ao não conseguir fazer uma brecha nas defesas ucranianas. Em abril de 2023, o Instituto para o Estudo da Guerra descreveu cada companhia Storm Z como fora da estrutura convencional da unidade do exército, mas, de alguma forma, ligada aos regimentos e brigadas russas existentes. Em meados de 2023, essas tropas começaram a ser vistas como unidades penais enviadas para as partes da linha de frente que provavelmente sofreriam desgaste e perdas significativas nas próximas semanas. Depois que os condenados russos foram processados em um ritmo acelerado e com futuros incertos, tanto dentro quanto fora do exército russo. Chegamos à fase atual, a conscrição estrangeira. Esta etapa tecnicamente durou mais de 6 meses, começando em outubro de 2024, quando mais de 10 mil tropas norte-coreanas se juntaram às forças russas em Kursk. O envio de tropas norte-coreanas foi canalizado sob a pré-existente aliança militar e geopolítica Coreia do Norte-Rússia. Quando a Ucrânia invadiu a região de Kursk, a Rússia convenientemente teve uma desculpa para afirmar que seu próprio território estava sendo ameaçado. Acionando a aliança defensiva e transportando 10 mil das tropas de seus aliados para a região para compor aproximadamente 20% do exército em pé lá. As tropas norte-coreanas se saíram tão bem quanto se poderia esperar, considerando que o país tinha algumas das menores capacidades técnicas e preparação militar real no mundo. Apesar dos números inflacionados do tamanho da tropa ativa, eles sofreram altas baixas, com algumas fontes alegando que houve cerca de 3 mil mortos ou feridos entre as tropas norte-coreanas em apenas 3 meses de guerra. Em abril de 2025, após 6 meses, a estimativa subiu para 5 mil, sendo um terço desses mortes. A taxa de atrito superior a 30%, que era tecnicamente superior aos próprios números militares da Rússia. E a falta de progresso em Kursk levou ao deslocamento das tropas para longe da linha de frente. E mencionado apenas esporadicamente à medida que o tempo passava, em maio de 2025, a Rússia aparentemente integrou ainda mais aliados internacionais em suas fileiras, com iranianos provavelmente estando entre os estrangeiros que se juntaram ao seu exército. Essa progressão de militares profissionais para mercenários, para prisioneiros, para tropas estrangeiras, representa uma das mais dramáticas deteriorações militares na história moderna. Isso não significa que a Rússia está se adaptando à mudança de cenário da guerra na Ucrânia. Se estivesse, veríamos mais de suas próprias tropas na frente, e o exército numericamente vantajoso estaria realmente progredindo na guerra. Se a Rússia começar a depender cada vez mais de tropas estrangeiras,
Enquanto supostamente é um dos maiores exércitos do mundo, enviará um sinal claro de que está esgotando suas próprias tropas e usando estrangeiros como substitutos, até que recrutas possam ser adquiridos e treinados. Claro, você pode pensar que a Rússia pode realmente ganhar a guerra se realizar o recrutamento por um longo período e em números suficientemente grandes. Afinal, a Ucrânia também está sofrendo com o desgaste, e seu exército iniciou e manteve um tamanho de tropa muito menor durante todo o conflito. Mas há uma falha fatal neste argumento. Exércitos não são apenas coleções de indivíduos armados. São organizações complexas que dependem de comunicação, confiança, doutrina compartilhada e entendimento cultural para funcionar efetivamente. Quando a Rússia começou a importar combatentes estrangeiros, sua doutrina já frouxa e ultrapassada começou a se fragmentar e desmoronar pelas bordas. Vamos começar com o problema mais óbvio, as barreiras linguísticas. A guerra moderna depende de comunicação e coordenação em frações de segundo. Quando um comandante russo precisa redirecionar o fogo de artilharia ou coordenar uma retirada, cada segundo importa. Agora, imagine tentar dar ordens em russo, tendo um ou mais tradutores para captar essas ordens e transmiti-las a todas as outras tropas. E esperar que todos tenham recebido a mesma mensagem. É um esforço praticamente impossível e que já foi testado e falhou. Em Kursk, quando as tropas norte-coreanas começaram a aparecer em Kursk, a inteligência militar ucraniana interceptou conversas de soldados russos nativos lamentando a mudança. Um dos comentários mais notáveis foi que os norte-coreanos não sabiam nada de russo ou mesmo inglês. Dependendo de tradutores que não foram enviados até depois das primeiras semanas, a inteligência sugeriu que os norte-coreanos dependeriam de um tradutor para cada 6 soldados. Extrapole isso para 10.000 tropas e você terá mais de 1.600 tradutores no campo de batalha. Esses tradutores eram oficiais superiores coreanos que conheciam tanto o russo quanto o coreano e podiam atuar como intermediários para os oficiais russos e seus próprios subordinados. Ou eram soldados completamente separados que também precisariam ser treinados e protegidos. Nenhuma das opções parecia boa para manter as tropas unificadas. E os problemas vão além da linguagem e entram em quais soldados foram treinados para lutar contra ou como lutar como uma unidade. De acordo com a inteligência sul-coreana, as pesadas perdas entre as tropas norte-coreanas foram atribuídas à sua falta de experiência em guerra de drones e à falta de familiaridade com o terreno aberto onde estavam se engajando na batalha. É simples. Soldados norte-coreanos treinados para a guerra nas montanhas em sua terra natal, de repente se encontraram no campo de batalha plano e saturado de drones do leste da Ucrânia. Eles tiveram apoio insignificante das tropas russas e às vezes agiam independentemente delas, o que poderia criar ainda mais confusão. Os problemas de cadeia de comando são ainda mais complexos. A doutrina militar russa é construída em torno do controle centralizado, onde as ordens fluem através de hierarquias estabelecidas. Mas o que acontece quando metade da sua unidade não entende o contexto cultural dessas ordens? Em um dos erros mais devastadores, tropas norte-coreanas foram enviadas para atacar um contingente de soldados ucranianos em Kursk. O exército russo também enviou soldados chechenos como reforços para atacar de outro ângulo. No entanto, ou a Rússia falhou em informar adequadamente as tropas norte-coreanas sobre a estratégia, ou as tropas norte-coreanas estavam ainda menos organizadas do que pareciam, pois acabaram atirando nos reforços chechenos. Em vez disso, várias tropas russas, chechenas e norte-coreanas foram mortas exclusivamente devido ao fogo amigo, demonstrando o potencial perigo de militares multinacionais lutando sem coordenação. Claro, é muito mais provável que Putin tinha exatamente este cenário em mente e usou diretamente as tropas norte-coreanas como substitutas dos russos nativos para evitar que seu próprio país pagasse o preço da guerra. Essa abordagem de ver os soldados em campo como descartáveis acabaria sendo replicada até mesmo dentro do próprio exército russo, o que discutiremos um pouco mais tarde. O cerne do problema reside no fato de a Rússia não conseguir usar seu próprio exército de maneira eficaz. Para entender por que a Rússia precisava de tropas estrangeiras, é importante examinar as questões estruturais que levaram a essa crise de mão de obra. Isso envolve não apenas a guerra na Ucrânia, mas também décadas de desafios institucionais que o conflito revelou. A doutrina militar russa permaneceu essencialmente inalterada desde a era soviética. Comando centralizado, superioridade numérica esmagadora e aceitação de baixas massivas para alcançar objetivos. A doutrina primária é defender os territórios russos contra uma suposta invasão da OTAN.
Isso sugere que a Rússia estava se preparando para uma guerra defensiva, em vez de ofensiva. E uma que utilizava tropas terrestres como elos-chave para outras partes das forças militares da Rússia, como a Marinha ou a Força Aérea. Essa estratégia funcionaria se a Rússia estivesse na defensiva, pois as tropas estariam dentro da própria Rússia. E a Marinha e a Força Aérea, posicionadas defensivamente, aproveitariam a liberdade para se movimentar nas águas e no espaço aéreo da Rússia. Mas na guerra na Ucrânia, isso não aconteceu. A Rússia só pôde usar uma parte de sua frota do Mar Negro para pressionar a Ucrânia, e mesmo isso foi rapidamente repelido por ataques de drones navais. A Força Aérea, aproximadamente 10 vezes maior que a da Ucrânia e com aeronaves mais modernas, não conseguiu impor superioridade aérea no espaço aéreo ucraniano. Devido a defesas em camadas e possivelmente até problemas de comunicação e eletrônicos de longa data dentro dos próprios aviões. Independentemente, o resultado é o mesmo. A Rússia foi obrigada a implantar principalmente suas forças terrestres em territórios estrangeiros, onde não teriam apoio de outros ramos militares. E as ramificações disso ficaram claras bastante rapidamente. De acordo com o próprio Prigozhin, o líder de Wagner, a Rússia havia perdido cerca de 120 mil tropas até meados de 2023, com o grupo Wagner perdendo mais de 20 mil soldados. Isso foi depois de começar com apenas alguns milhares de membros originais e recrutar 40 mil condenados e recrutar 40 mil condenados. Em 2024, a taxa de baixas acelerou, com estimativas ocidentais sugerindo que a Rússia perderá mais 300 mil durante 2023 e 400 mil soldados durante 2024. De acordo com a última avaliação do Ministério da Defesa britânico, é provável que as baixas russas tenham se aproximado de 900 mil mortos e feridos desde que a invasão começou em 2022. Isso é mais soldados mortos e feridos do que todo o país tinha em implantação ativa no início da guerra, sugerindo que todo o exército foi essencialmente substituído por recrutas novos ou pessoas que haviam deixado o exército anteriormente. A estrutura de comando centralizada, que antes parecia uma força, se tornou uma fraqueza fatal na guerra moderna. Quando todas as decisões táticas devem ser aprovadas pelo comando superior, as unidades se tornam alvos fáceis para drones e artilharia ucranianos que podem atacar mais rápido do que a burocracia russa pode responder. Mas o problema mais profundo é a corrupção. O orçamento militar da Rússia oficialmente está entre os maiores do mundo, sugando aproximadamente 40% do orçamento governamental total do país para 2025. Mas grande parte desse dinheiro foi desviado através de décadas de corrupção sistêmica. Equipamentos que existem no papel não existem na realidade. Programas de treinamento que deveriam preparar soldados para a guerra moderna. Em vez disso, os preparam para desfiles, armas. Sistemas que deveriam fornecer vantagens tecnológicas quebram devido à má manutenção e componentes abaixo do padrão. A falta de educação militar profissional agrava esses problemas. A guerra moderna exige adaptação contínua a novas tecnologias, táticas e ameaças. No entanto, o sistema centralizado da Rússia desencoraja a inovação e o pensamento independente entre os oficiais. O resultado é um exército que continua usando táticas da era soviética contra um inimigo equipado com tecnologia do século XXI e inteligência ocidental. Aqui é onde a crise da Rússia se torna verdadeiramente sinistra. O ônus desta guerra não está sendo compartilhado igualmente entre os cidadãos russos. Entender essa manipulação demográfica é crucial para compreender por que a Rússia recorreu ao recrutamento estrangeiro. A Rússia não está recrutando dos distritos financeiros de Moscou ou dos centros de tecnologia de São Petersburgo? Em vez disso, o exército está sistematicamente mirando nas regiões mais pobres e etnicamente diversas do país. Minorias étnicas da Sibéria, do Cáucaso e do extremo oriente da Rússia estão sendo recrutadas em taxas muito superiores à sua proporção na população. Isso não é acidental, é uma guerra demográfica deliberada contra as próprias minorias da Rússia. Os lucrativos salários militares oferecidos são de 3 a 4 vezes mais altos do que os salários médios nacionais, e provavelmente múltiplos dos salários locais em áreas remotas da Rússia. Essas não são oportunidades genuínas, mas subornos desesperados direcionados a comunidades sem alternativas. Em alguns casos, as pessoas não têm escolha a não ser serem recrutadas, pois o processo de recrutamento é online. E deixa muito poucas maneiras de evitá-lo, além de deixar o país completamente. Enquanto isso, a classe média da Rússia,
que é a demografia que teoricamente poderia resistir à guerra de Putin, tem se removido sistematicamente da equação através da emigração em massa. Estimativas conservadoras sugerem que aproximadamente 1 milhão de russos educados, em idade de trabalhar, e suas famílias, fugiram do país desde que a guerra começou, levando consigo as habilidades técnicas e a potencial oposição política que poderiam desafiar o regime de Putin. Como resultado, a sociedade russa foi esvaziada em uma extensão que vai muito além das baixas militares. As pessoas que permanecem ou são muito pobres para sair, muito velhas para lutar, ou muito alinhadas com o regime para se oporem a ele. Essa engenharia demográfica garante que Putin enfrenta resistência doméstica mínima enquanto maximiza o fornecimento de recrutas desesperados. Mas até essa estratégia tem limites. A taxa de fertilidade da Rússia está abaixo do nível de reposição desde o colapso da União Soviética. A taxa de fertilidade de 1,2 no início do século foi um desastre demográfico do qual o país nunca realmente se recuperou, apesar dos vários incentivos governamentais. A população em idade ativa que deveria estar apoiando a economia e o exército da Rússia está diminuindo a cada ano. E uma grande parte dos homens que deveriam estar lutando na guerra nunca nasceram. É por isso que o recrutamento de combatentes estrangeiros não é apenas desespero militar, mas a única maneira de manter o número de tropas ativas. Isso indica que a Rússia chegou ao ponto em que não pode sustentar suas ambições imperiais usando apenas sua própria população. E essa dependência de soldados estrangeiros sinaliza algo ainda mais alarmante. A Rússia passou de uma potência regional com aspirações mundiais para um estado dependente que conta com a China, Irã e Coreia do Norte para suas necessidades militares e econômicas básicas. Pense nas implicações. Se a Rússia precisa de soldados iranianos e norte-coreanos para lutar suas guerras, o que isso diz sobre sua capacidade de produzir suas próprias armas avançadas, manter sua base industrial ou desenvolver novas tecnologias? A resposta é profundamente preocupante para qualquer pessoa preocupada com a estabilidade global. Rússia e Irã assinaram um acordo de parceria estratégica em janeiro 2025, que duraria 20 anos, com extensões automáticas de 5 anos. Isso não é apenas cooperação militar. É um reconhecimento de que a Rússia se tornou dependente de drones iranianos, mísseis e agora pessoal para manter suas operações militares. Da mesma forma, a relação da Rússia com a China evoluiu de parceria para dependência. A Rússia agora depende de componentes chineses para tudo, desde chips de semicondutores até maquinário industrial. Enquanto a China compra energia russa, com descontos acentuados que efetivamente subsidiam a manufatura chinesa à custa da Rússia. O padrão é claro, a Rússia está se tornando o que os economistas chamam de Estado maldito pelos recursos. Um país que exporta matérias-primas e importa produtos acabados, incluindo o equipamento militar necessário para manter sua segurança. Este é o perfil econômico de uma nação em desenvolvimento, não de uma superpotência global. E tem mais. Esta relação de dependência torna a Rússia cada vez mais imprevisível e perigosa. Lembre-se de que a Rússia, tecnicamente, nunca foi um estado em desenvolvimento, mas sim uma hegemonia completa durante o século XX, devido ao maior arsenal nuclear do mundo. À medida que as capacidades militares convencionais da Rússia continuam a deteriorar-se, a tentação de depender apenas de armas nucleares só aumenta. Se Putin ficar desesperado o suficiente, ele pode abandonar qualquer semelhança de lógica para infligir o máximo de dano aos seus oponentes percebidos, que incluem tanto a Ucrânia quanto o Ocidente. Finalmente, chegamos ao entendimento mais crucial de por que esta guerra continua, apesar de seu custo óbvio para a Rússia. Putin não quer apenas o território ucraniano, ele precisa do povo ucraniano. A população da Ucrânia, de aproximadamente 40 milhões, representa um enorme prêmio demográfico para a Rússia, que está enfrentando um declínio demográfico. Mais importante, os ucranianos são culturalmente e linguisticamente semelhantes aos russos, de modo que a integração seria relativamente simples em comparação com as complexas minorias étnicas dentro das atuais fronteiras da Rússia. Isso já aconteceu quando ambos os países faziam parte da União Soviética, pois os ucranianos foram reassentados em todas as possessões europeias da Rússia após as devastadoras baixas da União na Segunda Guerra Mundial. Isso também explica por que as forças russas se concentraram tanto em sequestrar crianças ucranianas e em realocar a forças civis ucranianos. Até meados de março, 25.900 crianças ucranianas continuavam desaparecidas. E estimativas ocidentais sugerem que isso é apenas uma parte do verdadeiro alcance dos esforços de sequestro da Rússia.
Do ponto de vista de Putin, conquistar a Ucrânia resolve vários problemas simultaneamente. Elimina um vizinho alinhado ao Ocidente, proporciona acesso a valiosos recursos agrícolas e industriais e, mais importante, oferece uma enorme infusão de população em idade de trabalho para compensar o declínio demográfico da Rússia. É por isso que as negociações estão fadadas ao fracasso. Putin não está apenas lutando por território, ele está lutando pela sobrevivência de longo prazo da Rússia, como ele a percebe. Até que essa motivação fundamental seja compreendida e abordada, o ciclo de agressão russa continuará. As tropas norte-coreanas e iranianas na linha de frente são apenas sintomas. A doença é a própria Rússia, que precisa consumir seus vizinhos, ex-países da União Soviética, para sobreviver. Mas o que você acha? O aumento da dependência da Rússia em combatentes estrangeiros sinaliza o início do fim para o projeto imperial de Putin? Ou esse modelo de dependência fornecerá capacidade militar suficiente para alcançar seus objetivos na Ucrânia? Obrigado por assistir como sempre e deixe seus comentários abaixo.